Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o amor é o cumprimento da lei. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é Romanos 13, versos 8 em diante. E eu aproveito para poder dizer que tem muitos textos hoje aqui no nosso guia de estudos e vale a pena lê-los todos. Isso vai te ajudar a ter uma compreensão maior a respeito da temática de hoje. Mas o texto diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Algumas pessoas olham para esse tipo de texto e dizem o seguinte: bom, desde que eu ame as pessoas, eu não preciso mais guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos ficaram no passado. Agora, o que sobrou de tudo nos mandamentos é o amor. Se eu amo as pessoas, então eu já estou cumprindo a lei e já deu. Será que é isso que o texto está dizendo para a gente? Ou será que tem alguma coisa a mais por detrás desse texto do apóstolo Paulo? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Quando vamos olhar para o Novo Testamento, nós percebemos que são vários os textos que aparecem, tanto nos escritos de Paulo, como também nos próprios evangelhos. Jesus ele vai mencionar, pois todos os mandamentos se resumem nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esses são apenas alguns exemplos dos vários que aparecem em todo o Novo Testamento. Parece que o amor agora substituiu a questão da guarda dos mandamentos de Deus. Eu só quero relembrar aqui alguns preceitos com você, alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão dessa mesma temática. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que naquela ideia das duas tábuas, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, o princípio norteador da lei é o amor. Isso não é alguma coisa que vai aparecer no Novo Testamento. O Novo Testamento só vai reverberar aquilo que foi mencionado lá em Deuteronômio capítulo 5, através de Moisés. Quando Moisés está recapitulando as leis e os mandamentos dados a Israel, ele vai dizer que o resumo disso tudo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, quando Paulo está dizendo, olha, e aquele que ama ao próximo, ele cumpre a lei, ele está falando certo. Por quê? Porque na segunda tábua, os 6 últimos mandamentos são o amor ao próximo. Assim como o resumo da lei é amar a Deus. Claro, os primeiros 4 mandamentos, quem obedece a esses mandamentos está demonstrando amor para com Deus. Então, a grande questão que se coloca aqui, na questão do cumprimento da lei, é sempre a questão do amor. Como eu mencionei já durante essa semana, quando nós olhamos para a história de Israel, nós somos exortados a tomar um cuidado muito grande. Israel colocou uma ênfase muito grande na época de Cristo Jesus, estou falando agora do período que começou ali no período intertestamentário, culminando na época de Jesus. Colocaram uma ênfase tão grande nos evangelhos, na guarda dos mandamentos, que acabaram perdendo de vista o amor a Deus, bem como o amor ao próximo. A Bíblia está deixando claro para a gente que nós devemos obedecer ou guardar os mandamentos do Senhor com um propósito, colocar para fora ou deixar extravasar do contexto da nossa vida o amor. É o amor a Deus, é o amor ao próximo. Por que eu não adoro imagens? Porque eu amo a Deus. Por que eu obedeço pai e mãe e honro pai e mãe? Porque eu amo a Deus. Por que é que eu não tenho outro Deus além do Senhor? Porque eu amo a Deus. Por que eu guardo o sábado? Porque eu amo a Deus. Por que eu não mato? Porque eu amo o próximo. Por que eu não roubo? Porque eu amo o próximo. Por que eu não cobiço? Porque eu amo o próximo. Por que eu não digo falso testemunho? Porque eu amo o próximo. O amor tem que ser a mola propulsora para tudo na nossa vida. E você sabe disso tão bem quanto eu, quando nós olhamos para a história de algumas igrejas hoje em dia. Você passa de uma igreja para outra e quando você chega num lugar onde você percebe pessoas com uma ênfase muito grande na questão de fazer, você tem que deixar de fazer isso, tem que fazer aquilo, o pode, não pode, o tempo todo, são igrejas frias, igrejas mortas. Mas quando você vê igrejas onde o amor flui da parte das pessoas que ali se encontram,
Você percebe que são igrejas acolhedoras, igrejas que agregam pessoas, porque o amor tem que ser a base para absolutamente tudo. Então, está certo quando nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia diz que aquilo que é o resumo da lei é o amor. O amor tem que ser a base. E não podia ser diferente, porque a Bíblia vai mencionar que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor e a lei é a transcrição do caráter de Deus, a lei também tem que ser amor. Transformar uma lei que é amor em um amontoado de regras é desvirtuar o caráter de Deus. Portanto, hoje, quando você for orar a Deus, agradeça ao Senhor porque Ele é amor e peça que Ele lhe ajude a ter a lei de Deus gravada no teu coração para que cada atitude tua possa transparecer o amor a Deus e o amor ao próximo. Olha comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor é amor. Mas ajuda-nos a guardarmos os seus mandamentos pela mesma razão. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?